seja bem-vindo a mais um episódio do Descomplicando a Adolescência. Eu sou Fernanda Kerr, a host desse podcast, psicóloga especialista em adolescência e famílias. E hoje eu estou extasiada, estou muito feliz, com muita alegria no meu coração, porque eu recebo duas convidadas muito queridas, muito especiais na minha formação e na minha caminhada como terapeuta de adolescentes. Com muita alegria, recebo Carolina Dantas e Ana Cláudia Eutrópio. Olá. Obrigada pela presença de vocês. Eu sei que com a agenda corrida é super difícil encontrar esse tempo para estar aqui, mas eu fico muito honrada e muito feliz de poder levar para as pessoas que nos acompanham um pouco, que é muito do que vocês vão trazer para nós. Tenho certeza que serão gotas, né, que vão transbordar um oceano aí de tanta coisa boa que vocês têm para compartilhar com o mundo. Muito obrigada. E eu queria que vocês se apresentassem. Quem é Carol Dantas e quem é Ana Cláudia Eutrópio? Primeiro, agradeço o convite. E para a gente também, né, Ana, é assim, imensamente gratificante ver você tratando e trazendo a adolescência e levando a adolescência para mais casas, para mais pessoas, falando sobre esse tema que é tão importante, né? Dando asas aí, a gente fica vibrando com essa sua disposição, entrega aí para a contribuição no campo das adolescências. Então, a gente agradece muito. Orgulho da teacher, né? Tipo isso, orgulho da prof. Orgulho. E eu sou Carolina Dantas, eu sou terapeuta. Eu vi que a Ana fez um post esses dias falando, ontem, né, sobre 20 anos de formada. E eu, 24 anos de formada. 24. Eu tenho um pouco menos, porque eu fiz um curso antes, mas eu fiz 21 de atendimento, porque eu comecei a atender antes de formar, né? Então, 21, 22 de atendimento clínico. Eu falei assim, nossa. Como passou o tempo? Como passou. Então, eu sou psicóloga, sou terapeuta e estou me formando terapeuta ao longo desse caminho, né? Atendo famílias, casais, adolescentes, crianças, dentro da terapia sistêmica e dentro de outros recursos e estratégias também que a gente sempre vai bebe de outras fontes, né, Carol? Bebe o que é de bom das fontes, né? Sou, junto com a Ana, a cofundadora e coordenadora da comunidade de terapeutas de adolescentes e adolescências plurais. Da qual faço parte, com muito orgulho, viu? Nós vamos falar disso. Sou mãe do Gael, que é o meu riozinho de 9 anos, né? E estou acompanhando aí essas movimentações da maturidade, né? Que a gente fala de adolescência, mas a gente também está chegando nessa maturidade aí da perimenopausa, enfim, do ser mulher, do ser terapeuta, ser mulher, dessa dimensão aqui. Então, estou com grupos de mulheres, grupos de terapeutas, não só na adolescências plurais, e o nosso trabalho é múltiplo, né? A gente vai... E ele não para, né? Não para. Também agora eu me tornei dançarina de flamenco, tenho que falar isso, que eu estou muito orgulhosa. Temos duas dançarinas. Para dizer também que a nossa profissão ela vai muito além da clínica, né? do consultório. A gente está aí bebendo de outras áreas para nos fortalecer e aumentar essa criatividade que é tão importante. Então, acho que é isso. Que riqueza. Estou muito feliz de estar aqui. Muito feliz de receber aqui. E quem é você, Ana Cláudia Eutrópio? Eu sou a professora orgulhosa da Fernanda Kerr. Fernanda, que delícia. Que delícia estar aqui. Então, obrigada pelo convite, pela oportunidade. Eu sou Ana Cláudia Eutrópio. Eu formei em novembro de 2002, porque teve uma greve na UFMG. Quer dizer, então, em novembro de 26, eu vou fazer 24 anos formada. E eu estou meio... Escrevi isso ontem no Instagram. Meio impactada com começar a medir o tempo em décadas. 2 décadas e 4 anos. E eu faço 20 anos de casada esse ano também. Então, eu acho que isso também foi mexendo comigo, assim. Então, eu sou psicóloga, eu sou psicodramatista. Tenho tido uma atuação mais forte no movimento psicodramático nos últimos anos, talvez de 2020 para cá. Eu tenho encampado mais a minha identidade de psicodramatista e atuado dentro do movimento psicodramático de uma forma mais ativa.
Eu sou mestre em psicologia social pela UFMG. Depois eu fiz o doutorado em educação também na UFMG. Né, fui professora universitária 1000 anos, assim, nesses 24 anos de formada. Depois eu parei de dar aula na graduação. Hoje eu dou aula em 2 pós-graduações e trabalho com formação continuada de profissionais que atuam nas políticas públicas e em outras organizações, criando esses espaços formativos não tão formatados como dentro da universidade, mas, ainda assim, espaços com consistência para pensar a atuação profissional de uma forma mais segura e responsável possível. E dentro dessa minha atuação de formação de profissionais extra-universidade, né, tem a nossa comunidade Adolescências Plurais, né, que é a comunidade que eu e a Carol fundamos em 2002. 2022. 2022 era pandemia. Era no final da pandemia. Final da pandemia. E que a gente, então, né, tem esse coletivo de terapeutas que se reúnem mensalmente. Né, a gente estava fazendo as contas ontem, nós já tivemos 28 encontros, então tem 28 meses, né, são quase 4 anos, mas contando as férias e tal. Nós já tivemos, então, 28 encontros com a comunidade de terapeutas de adolescentes. Claro que essa comunidade ela tem pessoas que estão desde o início. Ela é dinâmica, tem gente que participa de uma parte, não de outra. Mas eu acho que é importante nomear, assim, né, Fernanda, como que é um esforço intenso, né, e consistente da gente entender o atendimento de adolescentes como um campo que precisa de ter uma especificidade. Sim. Né? O atendimento da infância é um atendimento em que a ludicidade está muito colocada. Os jogos, brincadeiras, há uma parceria junto às famílias de uma forma muito própria. E o atendimento adulto já tem uma linguagem, uma outra forma de abordagem. E o atendimento de adolescente, assim como a adolescência, né, muitas vezes ele fica nesse espaço do entre, né, que você não pode não ter a família como parceira, mas você não pode permitir que a família entre tanto a ponto do adolescente se sentir invadido. Você não pode usar algumas brincadeiras que o adolescente vai se sentir infantilizado, mas nem sempre o adolescente tem o repertório linguístico e o repertório de elaboração para dar conta de expressar seus próprios sentimentos. Então, às vezes, algumas técnicas são importantes para mobilizar essa reflexão e essa fala. Então, esse lugar desse entre, e, ao mesmo tempo, tem momentos em que você está com um adolescente de 17 anos que você precisa fazer um jogo. Sim. E, ao mesmo tempo, tem hora que você está com um adolescente de 12, 13, que você não precisa de falar nada. Ele entra e senta e fala e sabe elabora, do que quer pensa, falar. e reflete, e filosofa e se constrói. Então, essa especificidade da adolescência, muitas vezes, a gente sente que deixava terapeutas perdidos. Sim. Então, estar juntos, e a comunidade acho que tem essa força, e acho que é uma força importante nesse mundo competitivo, individualista. Sim. A gente se propôs a ser rede umas para as outras, a gente se propôs a ser comunidade, a gente se propôs ser suporte, a vibrar umas com as outras, a apoiar umas com as outras, a crescer juntas. Eu fico até emocionada. Eu fico até emocionada, sabe, gente? Porque é isso que a rede se propõe. A gente cresce no coletivo e o quanto que a sensação de que a gente não está sozinha, que ela é real, sabe? Não é só uma sensação, é aquilo de que eu sei que tem mais gente ali que está comigo, que pensa como eu, que quer tanto quanto eu que as adolescências, né, sejam tratadas e cuidadas com todo o afeto, todo o cuidado e atenção que eles merecem, né? Eu acho que tem uma coisa importante nisso, assim, que é até uma semelhança com a maternidade dos adolescentes, né? O lugar do terapeuta de adolescente e a maternidade adolescente. Antes da comunidade, a gente escreveu um livro que a Ana trouxe aqui, que chama Meu Adolescente. Ele era amarelinho, agora a versão dele mais madura. Mais madura, vinha. Então, a gente escreveu esse livro direcionado para pais e mães, numa época que falar de adolescência ainda não tinha não era nesse boom que se tornou pós-pandemia, né? A gente começou a pensar o Meu Adolescente antes da pandemia. E quando a gente lançou o Meu Adolescente, a pandemia estourou. Aí. Então, esse olhar para a adolescência, do jeito que vem para as redes sociais, principalmente,
pós-pandemia, todo mundo viu, né, como que a Que era saúde mental do importante. adolescente estava sensível e entregue ali, sem ser olhado, sem ser visto. Mas aí a gente escreveu esse livro pensando muito nos pais e nas mães de adolescentes que, depois da infância, se desconectam, Exato. né? E ficam muito sozinhos, solitários, nessa missão de acompanhar esse adolescente aí e sem rede. Porque, por mais que a infância seja muito desafiadora, ainda a rede materna É muito forte e muito presente. presente, né? E chama a toda hora na escola, e chama para os aniversários. Então, tem muito mais possibilidade de conexão. Então, a gente pensou muito nisso, a gente falava muito dessa ausência de rede, e de apoio, de suporte que as mães, principalmente Principalmente mães, as né, mães. de adolescentes, sentiam essa solidão da mãe de adolescente. E aí, a gente passa para os terapeutas de adolescentes, né? Que, quando a gente pensa na nossa formação, inclusive, a gente, né, atravessou um pouco ali juntas, a Ana formou primeiro, eu fiquei, mas não era uma matéria, Não, né? Não não era uma mesmo. pauta da universidade de adolescências. Eu tive uma professora que falou de adolescências. Mas numa aula De que era para adolescentes. psicologia do desenvolvimento, e aí você tem da infância 1, 2 e 3, Sim. e da adolescência você tem uma breve notícia. Uma breve história, É, né? muito rápido. Então, assim, a gente sai, essa geração de terapeutas, ela sai com essa defasagem, com esse hiato aí, Um hiato profissional. profissional, né? A gente, pensando nisso, eu e a Ana, a gente está pensando nos pais, a gente está pensando nas mães e quem atende adolescente, né? Não só psicólogos, mas nutricionistas, ebiatras, né? Da clínica de adolescentes. Como é que essas pessoas estão vendo as adolescências e não o ou a adolescente, né? Porque fica todo mundo sozinho também na clínica. A clínica é um lugar muito É solitário. um lugar muito solitário e uma coisa que eu sempre senti foi que o terapeuta que gosta de atender adolescente, ele é o esquisito do rolê, assim, né? Como se fosse, nossa, como é que você gosta de adolescente? Não tem o status que a infância traz, né? Que cuidar do adulto traz, Eu né, acho Ana? que essa fala sua, né, de que quem gosta de adolescentes causa um estranhamento, eu acho que está muito focado no modo como a nossa sociedade enxerga a adolescência e um certo etarismo que existe, Sim. em que há uma desqualificação da adolescência, né? Então, é assim, é o aborrecente, Sim. é o crisento, é o rebelde sem causa. Ai, lá vem esses meninos. Ai, já estão Mimizentos, revirando né? Os mimizentos. mimimi. Então, assim, tem um discurso muito naturalizado, normalizado, de desqualificar as vivências adolescentes. E eu acho que isso, então, quando você é uma profissional ou uma pessoa, não precisa ser só profissional, uma pessoa que se dá bem com o adolescente, as pessoas falam assim, mas tá esquisito, porque como que você assim? aguenta? Como que você aguenta? Como que você aguenta? Esses indesejados. É. Esses são os Esses indesejados. Os meninos chatos, insuportáveis. Esses aborrecentes. Eu falo, gente, vocês já pararam para ver que maravilha que é uma pessoa que está construindo o seu olhar sobre o mundo e está começando a fazer umas perguntas e começando a falar umas coisas que você se surpreende daquela Super. pessoa já tá sabendo aquilo que você nem dava percepção de que já estava. Você não sabia nem que ele já pensando sabe aquilo. aquilo, né? E esse olhar, que eu acho que é o olhar que a gente teve no meu adolescente, que a gente tem no Adolescências Plurais, que eu acho que é um olhar que a gente está construindo e afirmando, Sim. né, enquanto comunidade, esse olhar de olhar para a adolescência, rompendo esse etarismo desqualificador. E para olhar a adolescência, eu quero conhecer o que essa adolescência tem de interessante, de encantador. A e me abrir potência, a criatividade, a descoberta, né? A descoberta. o senso crítico, a percepção das novidades, pela a quantidade de primeiras vezes que esses meninos Muitas vivem. estreias. E essas estreias serem vistas com encantamento e não com medo. Né? Então, entender que o adolescente ele não é uma criança grande, nem um adulto em miniatura, como diz isso a gente escuta muito. o livro Histórias da Adolescência, que me deu branco do autor agora, que ele fala isso, né? O adolescente não é nem uma criança, nem uma criança crescida. O Adolf. Ou a Mário Sandolfo. Isso. E nem um adulto em miniatura. É uma outra coisa. E se a gente passa a olhar essa outra coisa, ao invés de usar a régua da infância ou a régua do mundo adulto, que com isso a gente
olha o adolescente sempre pelo que ele não tem, a gente fala disso, né, do olhar da Isso falta. é muito interessante, o olhar da falta. E o olhar da falta, ele faz isso, né? Você olha o adolescente pelo que ele perdeu da infância, E pelo que ele ainda não é, do mundo adulto, e você não consegue enxergar o que ele tem, o que ele é, o que ele sente. E isso os afasta. E se toda vez que eles vêm tentar algum tipo de interação, a gente já fala, vem esses meninos, nossa, mas você não está dando conta de nada, nossa, mas... ele vai fazer o quê? Ele vai se fechar. vai se fechar. Né? E depois a gente reclama. É. Nós mesmos fazemos esse afastamento e depois não tem como você recuperar a confiança dele, né? Esse lugar de que eu posso chegar, eu posso ser quem eu sou. Sim. E aí também tem uma questão, né, que a comunidade traz, que é o pertencimento, né? Por não ser tão atrativo esse lugar de terapeuta de adolescente, nunca ter sido tão atrativo, hoje mais, e eu fico, às vezes, muito incomodada, porque aquilo que muitas vezes aparece como demanda, aparece como possibilidade de... só porque tem demanda, a gente tem que atuar. Como se fosse né? um modismo, né, Carol? Não, é nicho. Nicho. Isso. Aí o povo do nicho. marketing fala, é um nicho. Aí eu falo assim, nicho ai, interessante, meu Deus. né? Tem nicho, tem demanda, é pra lá. E aí, acaba que, na hora que a gente pensa em rede de apoio, né? Na hora que o terapeuta ali chega adolescente com uma demanda, nunca tinha sido tão atrativo. Então, para quem que eu recorro? Com quem que eu vou fazer intervisão? Né? Onde é que eu vou pedir ajuda, colo, suporte? Quem vai me ajudar com isso? Né? Então, a ideia de ter uma comunidade também surgiu assim. Quando a gente tem algum desafio com a adolescência, onde é que a gente recorre? A gente vai para os livros, né? Que também nem são tantos nem assim. é tanto assim, a literatura. A gente vai pegando a literatura que outra ali, a gente vai juntando quebra-cabeça. E para construir o nosso curso, a nossa formação online, eu e a Ana, a gente, né, juntou vários livros para ver se a gente falava ali uma linguagem mais redonda, né? E aí a ideia de ter um lugar onde todo mundo estivesse também mergulhados de uma forma atualizada no que é realmente a adolescência contemporânea, né? Nessa hipermodernidade que a gente vive, e ter um espaço seguro e confiável, né? Onde você Porque pode quando expor vira suas nicho, vulnerabilidades de pedir ajuda. sim, E onde você sabe que todo mundo está falando a mesma língua que você, sabe? e é seguro e confiável. Né? Porque faz toda a uma diferença. grande mestra minha, Jaqueline Oliveira, ela diz: a internet ela dá palco, na internet ela dá folhagem, ela não dá raiz. Então, Que interessante. a comunidade ela é um lugar onde a gente, pelo menos eu e a Ana, a gente tem muito cuidado disso, de manter uma raiz, de manter um fundamento, né? Solo forte. Um solo né? forte. E aí as brotas, olha que maravilhoso, né? A árvore vai subindo, a gente já Os perde frutos até, vão aí. né? E aí, mas a gente é um lugar seguro, mas é um lugar também confiável, onde a gente tem profissionais e que não estão ali só pelo nicho, estão ali também por um amor, né? E E por uma história, né, Carol? Eu acho que assim, eu trabalho com adolescência desde sempre. Meu primeiro atendimento na faculdade, meu primeiro estágio foi como adolescente. Isso era, sei lá, 99. Ai, meu Deus. Então, 2000 talvez. Então, 26 anos, né? Depois já trabalhei, já tive em escola, já tive em política pública, sempre nessa interface com a juventude. Carol Idem já trabalhou em 500 lugares nessa interface com adolescência e juventude. O meu adolescente, que a gente já, né, tem uma história, o livro já está lançado desde 2020, a gente começou a produzir, fazer as discussões dele em 2018, ia estudando, e pensando, e refletindo. Então, ter essa história com a adolescência também desloca a gente desse lugar do modismo. Sim. E acho que mais do que ter também essa história do modismo, a gente é velha. Assim, eu estava no podcast da Vera Conelli, assim, eu não tenho obrigação mais de ter essa coisa da nova juventude, sabe, da juventude. Provar performance. Tem que provar performance e o nicho, e tem que... high ticket. Quando eu escuto high ticket, eu até arrepio. Eu falo assim, gente... a minha formação enquanto psicóloga, tudo bem, posso estar velha, mas a minha formação era uma formação de que eu sou uma profissional que eu vou servir
a pessoa que vai me procurar, oferecendo a ela o melhor cuidado que eu puder oferecer, dentro do que a saúde mental preconiza, dentro do que eu estudei para oferecer. Sim. Entendendo que aquela pessoa está numa situação de sofrimento e de vulnerabilidade e que isso me coloca num lugar assimétrico em relação a ela, né? Ela está muito mais fragilizada Sim. do que eu, já que ela está ali pedindo ajuda, mas isso me coloca numa responsabilidade de servir, numa responsabilidade ética de estar ali cuidando dessa pessoa e não entendendo apenas um aspecto comercial. Sim. E como que eu vou poder fidelizar esse cliente. Quando o povo fala de fidelização de cliente em psicoterapia, eu arrepio. Porque eu Porque falo não assim, é por aí. gente, não é isso. A gente não quer criar dependência. A relação terapêutica é uma relação para a construção de autonomia. O que a gente quer é que a pessoa passe por nós e vá. E fique bem e vá. E vá. Sim. Né? Pode ficar mais tempo, se esse espaço é um espaço de reflexão, um espaço de crescimento, não tem problema. Também não estou defendendo que a Sim. pessoa tem que ir embora, que tem que necessariamente ter um prazo, não. Mas eu estou discutindo o que está na base da forma como você constrói essa relação. Você é um profissional, claro que você vende seu serviço, claro que tem um aspecto comercial Sim. naquilo, mas isso não pode, é figura e fundo. Isso não pode estar na frente do seu compromisso com a oferta de cuidado, entendendo que aquilo ali é que você é um profissional de saúde, assim, você está ali para servir, para cuidar, né? E eu acho que e acho que a internet vai fazendo isso, assim, claro, está inserido dentro do neoliberalismo, claro que está inserido dentro dessa lógica de aceleração, de uma Sim. precarização da formação, de um aligeiramento dos processos e de uma necessidade de amadurecer, enrolando no jornal a banana e colocando no forno. Tem que ter Um o tempo das imediatismo. coisas. Um terapeuta não vira terapeuta assim que forma. Não, não Né? mesmo. O A caminho é gente- longo. A gente tem que ter estrada e reconhecer cada pedaço da estrada e trilhar. E o povo está querendo, parece que assim, encurtar as estradas e tudo rápido e tudo para ontem. Eu falei, gente, calma. Eu fico pensando muito nisso, assim, a pessoa que acaba de formar e já coloca lá doutora. Agora eu sou doutora fulana e na terapia eu estou vendo que está chegando esse movimento de novo, arcaico, né? De ser esse lugar de elitismo também, né? De hierarquia poder. demais. Porque a Ana está dizendo, a gente tem essa relação de hierárquica, sim. Sim. Né? É assimétrica. É Assimétrica. assimétrica. Eu gosto dessa Exato, palavra. Assimétrica. Mas eu não preciso me colocar como a detentora desse poder, né? Como a doutora e a sabedora de tudo ali. Então, esse imediatismo, até isso. Porque, né, pensando assim, para você ser doutor, você vai passando por um processo, né? Acadêmico, inclusive, né? Acadêmico, De inclusive. formação. Então, o Caligares, ele fala isso, né? Você não vai ser terapeuta ali, você vai se tornando terapeuta ao longo do caminho. A gente está se tornando terapeuta ao longo do caminho. É uma né? construção leva que vai ter fim? Não. Cai, levanta, leva uns Não vai ter sustos, né? É isso. E é sobre isso. E assim, acho que eu pensei quando convidei vocês, né, que a gente falasse disso, assim, por que é preciso falar mais das adolescências? Acho que a gente trouxe isso daqui porque a infância é um lugar que sempre se fala muito e a adolescência veio como esse lugar que fica o entre ali. Então, eu acho que sempre que temos oportunidade, temos que falar, temos que levantar essa bandeira, né, e dizer e sair realmente na defesa, porque as críticas são muitas, dos meninos que não querem nada com nada, dessa geração fraca, dessa geração Nutella. E aí a gente precisa mostrar esse outro lado, né? Que desde que eles tenham também vez, voz, espaço para se construir, eles vão se fortalecer e vão ocupar o lugar que é deles, né? E é nossa função acolher e estar preparado para isso. Então, é uma coisa que eu acho que é muito legal da gente esclarecer aqui, porque nós falamos disso com tanta naturalidade, mas eu não sei se as pessoas sabem, porque a gente se refere às adolescências no plural, né? Adolescências. E por que a gente fala assim, meninas? Quando a gente pensou no nome da nossa formação, primeiro a gente grava, depois a gente batiza, né? E a gente, no processo todo, pensando nesse nome, a gente tem um livro que chama Meu Adolescente, né? Que é muito pessoal, individual ali. Mas eu e a Ana, a gente construindo e costurando a formação, a gente teve um cuidado desde o início de colocar esse plural e marcar esse plural. Pensando nos diversos contextos, né? Na diversidade de situações econômicas e sociais que a adolescência
que as pessoas vivem, né? E que os adolescentes vivem. Sim. Não dá para ficar massificando. Colocando todo mundo numa mesma no caixinha. pacote, entendendo violência, risco, relações interpessoais, sempre de um mesmo formato, sendo que as adolescências elas são múltiplas. E os adolescentes vivenciam essa adolescência de formas múltiplas também. E atravessa a cultura, o gênero, o território, né? Uma série de coisas aí que não dá para universalizar, né? E falar para todo mundo igual. E acho que nós ainda não explicamos que a Adolescências Plurais é o nome do curso, da formação continuada de terapeutas de adolescentes, né? Nós já falamos sobre o curso aqui e acho que eu ainda não trouxe isso para vocês, porque inclusive o meu vínculo, o meu gancho com vocês começou nisso, né? Começou no lançamento do meu adolescente. Deixa eu mostrar aqui, Ana, sim, porque ele era da capinha amarela. Quem é meu cliente, meu paciente sabe, as famílias que vão lá no meu consultório, eu sempre recomendo, eu tenho ele lá na estante e falo, gente, esse livro vocês precisam ver, vocês precisam ler, vocês precisam ter, porque eu acho que ele conversa tanto com a família, quanto com profissionais, com escolas, com cuidadores, né? Mas eu acho que ele é muito importante para pais. E acho que esse movimento foi daí. Vocês lançaram um livro, eu me lembro de ter participado do seminário de lançamento, que foi um encontro em 2022? De mães, meu adolescente. Encontro de mães, meu adolescente. Encontro de mães, meu adolescente. Foi 2021, o primeiro, né? Todo mundo de máscara ainda, a gente mais ou menos meio de máscara. Não, foi 22. Foi 22 o primeiro. Início de 2022. Início, foi maio de 22. Maio. Foi, que a gente fez o primeiro encontro de mães, meu adolescentes, que foi um espaço exatamente de encontro, e era de máscara, isso mesmo. A gente fez de máscara, sim. E foi o momento de lançamento da primeira reimpressão. Isso. Era o da capinha amarela. Da capinha amarela. Tinha porque esgotado. O livro bombou. O livro bombou, né, gente? O meu adolescente bombou. É um fenômeno porque, de fato, ele é bom. Eu queria mostrar porque ele é maravilhoso. Mas estreou as vendas online, né? A gente lançou ele em 2020. 2020? Foi, a gente estava com o lançamento todo organizado para maio de 2020. Aí, em março de 2020, fechou, né? Com a pandemia. Tá, foi isso. Então, a gente fez um lançamento online em junho de 2020. E, nessa época, como a gente estava, né, de pandemia, fechado em casa, a gente criou o Instagram, meu adolescente, e a gente produzia muito, porque a gente tinha muita coisa para dizer, a gente estava preso a missão de casa. Foi abortada de alguma forma, né? Tinha mais tempo, né? E a gente tinha e o nosso fluxo criativo, eu acho que foi naquele momento, né, assim, intenso nessa produção, e a gente publicava post e fazia live, e a gente estava muito aquecida. Foi a época das lives. Das pandemias. Porque isso, a gente viveu isso intensamente com o meu adolescente. A pandemia teve essa cara, né? Foi aonde o nosso fluxo criativo fluiu, assim. E acho que o perfil hoje a gente atualiza muito menos, eu nem atualizo ele mais, mas eu adoro tudo que está lá. Então, assim, acho que também é um acerto. Contou a jornada de vocês, o arroba né? Meu Adolescente, eu acho que é um perfil que tem muita informação, muita criatividade lá. Tanto que nessa edição que a gente lançou agora, que é a segunda edição, a gente pegou alguns dos textos do Instagram que a gente amou e que bombou e que deu super bom, e a gente incluiu no livro. Sim. Porque nessa edição ela tem também isso, como a gente percebeu que algumas coisas que a gente criou nesse fluxo pós o lançamento do livro na comunidade, que se criou pelo Instagram. A comunidade veio a partir daí, né? Olha como são várias comunidades. Temos o Meu Adolescente e a comunidade que se criou em torno do meu adolescente, pelo Instagram do meu adolescente. Muito de mães, primeiramente, né? Uhum. E as terapeutas chegaram junto. As terapeutas foram chegando, porque o livro com os cartões, ele também é útil. Gente, é maravilhoso. Né? Eu amo essa metodologia. Fechado. Maravilhoso. Os cartões que propõem atividades, né? Isso. Excelente. E aí a gente viu que o nosso Instagram começou, né, a chegar profissionais. E eu e a Carol, a gente tem essa característica também, assim, de gostar. A gente é professora, né? Vocês a produção, a criação assim, também não para. Com esse furor pedagógico. E aí, queremos ensinar. Abastecidas da pandemia, porque a gente estava com o tanque cheio. A gente não tinha dado vazão a muita coisa. Furor pedagógico. E
E a relação com as mães não é uma relação pedagógica. Não, né? não Porque é uma é. relação de partilha mais horizontalizada e num outro lugar. E a gente estava com um acúmulo de conhecimento, de pesquisa e de construções sobre a adolescência que a gente queria partilhar. Né? Então, a gente falou assim, vamos gravar um curso online, também estávamos nessa, assim, vamos fazer um curso online, aí nós gravamos. Mas não teve um curso ao vivo? Parece que eu me Teve. lembro de um curso ao vivo. Não, teve um encontro, que é Aham. o encontro de mães que você foi, que aí foi do livro, Tá. Meu Adolescente. Depois a gente gravou o curso online, que a gente gravou. A formação ela é 100% online. Ela é 100% Ah, online. sim, acho que eu tô Formação é 100% confundindo. online. É. A gente marcou o seminário depois, O né? seminário foi presencial, que mas foi aí o já ano foi depois, ano passado, passado. 25. Na formação mesmo online, a gente não teve a pretensão de colocar presencial, até porque veio gente do Brasil. Do Brasil inteiro. Então, foi uma coisa que, né, que a gente ficou muito feliz. Um crescimento orgânico, Foi assim, né? A orgânico, gente falando, foi. um contando para o outro, as pessoas descobrindo vocês ali. Descobrindo. E eu e a Ana a gente sempre muito cuidadosas, assim, né? De saber quem chegou, quem comprou, quem Conhecer essa quis pessoa que conhecer está a chegando. formação, quem estava chegando ali, a gente sempre... Cuidando. Por quê? Cuidando, né? Porque a gente não topou o marketing em massa, porque a gente também não dá conta. Ai, não, muita preguiça. A gente não dá gente. conta. E aí a gente organicamente cresceu, mas cresceu dentro do que a gente conseguia Abarcar. né? Sim. Então a gente sempre online, as intervisões, aí vieram as intervisões. Ah, eu acho que eu né? estou confundindo com as primeiras intervisões. Porque elas Nossa, eram ao vivo. Isso, As intervisões isso. são ao vivo, sempre foram Sempre ao vivo. foram. Então, a gente tem o curso gravado, que ele é, né, assíncrono, que a pessoa entra lá e assiste, e a gente tem os encontros ao vivo, que são as intervisões. Por isso que a gente teve 28 encontros ao vivo desde o início. Foi muita produção, né? foi muita coisa que já aconteceu mesmo. E aí, hoje, assim, no amadurecimento, porque ao longo dessa caminhada, né, Carol, a gente vai foi mudando o amadurecendo o vai formato mudando. Sim. a gente tem o lema de que só é duradouro o que se renova, né? É um lema que eu vi há 1000 anos no sítio Sertãozinho em Moeda, escrito na parede. Só é duradouro o que se renova. Eu falo com meu marido que é o lema do nosso casamento. Só é duradouro o que se renova. E eu levo esse lema também para a minha atuação profissional, porque eu acho que só é duradouro o que se renova. Sim, faz muito sentido. E a comunidade, nesse tempo, a gente já teve vários jeitos. E hoje, assim, né, em 2026, a gente acha que a gente chegou num modelo que a gente está apostando, que acho que Agora é o modelo ideal agora é o desse modelo momento. Desse momento. que a porta de entrada para a comunidade vai ser o curso online. Por quê? Né? Porque no curso online, a pessoa conhece o nosso jeito. Uhum. Ao assistir às aulas, e aí ela saca se Ela é dela ou decide se não. ela fica ou não. Exato. A gente viveu a experiência de algumas pessoas chegarem para a intervisão sem terem assistido o curso online no momento em que a gente descolou as duas coisas. Entendi. E o que a gente percebeu é que, às vezes, chegava uma pessoa na intervisão sem ter a clareza da nossa linguagem e sem ter a clareza do nosso posicionamento em relação à adolescência. Então, a pessoa, às vezes, procurava alguma coisa ali que não era o que ela iria encontrar. Entendi. Então, agora, né, a gente está assim, a porta de entrada para a comunidade é o curso online. Faz o curso online, Conhece nossa linguagem. conhece a nossa Isso. linguagem, saca qual que é a jeito. nossa. Sim. E se quiser, vem para outras ações. Nós vamos ter encontros temáticos de aprofundamento, nós vamos ter intervisões, nós vamos ter um seminário. Esse ano nós vamos ter um seminário dia 14. Já estou fazendo uma. Vamos lá, quero saber tudo. 14 de novembro. Olha isso, nós estamos em janeiro. Aí é presencial. Aí é E aí presencial. nós vamos ter um seminário presencial, dia 14 de novembro, com apresentação de trabalho das pessoas da comunidade, com aulas nossas sobre adolescência e alguns outros convidados. E a gente está nessa criação do seminário, que a gente vai divulgar a programação e essas inscrições possivelmente em março, a partir de março. E a gente está muito animada com... Sim. A gente adora a comunidade, né, Fê? A comunidade é o nosso lugar. Então, a gente Quem bom não estar lá. conhece um espaço assim, né? Talvez não entenda a força que é esse espaço. Né? O quanto que isso, às vezes, a gente cansada, né? Lá na intervisão, segunda à noite, mas depois a gente saía, a gente mandava mensagem, uau. Foi delícia, lindo, foi incrível. Que bom que a gente tem Que a bom gente. que a gente tem a você gente. sempre diz, Adoro né, Fer? falar isso bom para que a gente você. tem a gente. Então, a porta de entrada para quem tem o interesse de fazer parte dessa comunidade é a formação online.
Esse ano a gente não vai oferecer os encontros mensais, mas a gente vai oferecer outros encontros, né? Porque a gente O vai se presencial, renovando. inclusive, Um presencial no final do ano, dia 14. 2 no início desse nesse 2 no primeiro 2 semestre e 2 no segundo semestre. 2 encontros. Online. E aí, eu e a Ana agora, nesse mês de fevereiro, a gente vai fazer um encontro gratuito. Para as pessoas conhecerem. Conhecerem um pouco essa comunidade, né? Aqui a gente já está falando e as pessoas que vão acessar já vão ter essa ideia, assim, mas muita gente não sabe, nunca ouviu. E a gente vai abrir um espaço para a gente falar um pouco mais sobre a importância dessa comunidade e da comunidade de terapeutas, para que as pessoas conheçam e se identificarem, né? Sim. Venham fazer pela parte. formação, porque o que a pessoa der conta de fazer já é falar de adolescência. É falar de adolescência. Já é olhar a adolescência de outra maneira, já é escutar outras coisas sobre a adolescência, que é o que a gente precisa também. E pensando nessa questão, né, de ser confiável e seguro. Sim, isso é essencial, isso faz toda a diferença, porque a gente tem o medo também do julgamento. Né? Eu vou lá contar isso daqui, eu vou me expor, eu vou falar que eu não sei fazer isso, eu vou falar que eu estou com dúvida nisso. Quem é esse grupo que está comigo, né? Então. Isso, aí eu vou ficar emocionada. Né? Isso eu acho que é a coisa mais maravilhosa da comunidade. Porque é um espaço em que as pessoas podem ser vulneráveis e elas podem falar das dificuldades e elas podem falar dos fracassos. E os fracassos que não invalidam parte. a trajetória de ninguém. Porque os fracassos fazem parte de quem caminha. Só no fracasso quem não anda. Então, verdade. A gente tem um lugar que você pode partilhar sua vulnerabilidade, expor que você não está dando conta, ser acolhida e ter um suporte para dar uma virada em relação àquilo. Porque também não é para você ficar lambendo a ferida, ai meu Deus, como eu sofro. E aí? Assim, e fazer o que com isso, aqui. né? Me ajuda, gente. Vocês têm uma pomada aí? O que eu posso fazer com isso para poder isso cicatrizar de alguma forma, sem deixar uma marca tão danosa na minha identidade profissional, né? E acho que num tempo, como eu vou, né, a gente vive falando isso assim, num tempo de tanta competição, marketing, catastrófico. A gente sente isso todo mundo junto ali, um pelo outro, né? E não é também, voltando, né? O que as mães de adolescente passam, né? Exatamente. Fracassei, meu filho na adolescência dá esse trabalhão todo porque eu fracassei, porque eu não fiz certo, porque... Mas a mãe também não quer contar. Não quer falar pra ninguém, conta, né? Não, as redes somem também por isso. Deus me livre de ir lá. Primeiro que você não pode expor a dificuldade do seu filho adolescente, né? Ali de contar para todo mundo o que ele está fazendo. A criança você contava. Esse espaço de vulnerabilidade se torna um espaço de ataque. De ataque. E aí é isso, é admitir que eu não soube criar, que eu não soube educar, que eu falei como mãe, aí vem a culpa e tarará, tarará, tarará. E aí quando a gente está nesse espaço que você sente isso, sabe? Todo mundo torce por você. É o que você está fazendo, está todo mundo junto ali. Vamos juntas, né? Vamos construir isso aqui juntas. Troca de ferramentas. É um olhar diferente, uma fala diferente que a pessoa faz tanto sentido. E como é importante ter esse lugar. Eu espero que, se você que está nos assistindo atende adolescente ou pensa em atender adolescente, o melhor caminho é dar as mãos aqui na comunidade de terapeutas de adolescentes, que você não estará sozinho. E tem esse suporte teórico, técnico também, que é muito importante, né, gente? Sim. Não é essa coisa de, vamos juntar, vamos rir junto, vamos chorar junto. Isso faz parte. Mas o rigor, né, da formação técnica e teórica também, que sustenta o nosso fazer, é muito importante. E a gente tem, né? Sim. Não deixe de ter. Isso é muito bom. E de andar junto com outras pessoas interessantíssimas, né? Que fazem trabalhos interessantíssimos. Lindíssimos, de outros mundos, né? Completamente diferentes do nosso. De outros lugares, né? E conhecer essas pessoas fazendo coisas sobre adolescências. E é bonito, né? Entender essa diversidade de possibilidades de caminho, de trabalhos com as adolescências. Isso é lindo demais. E é apaixonante, né? Quem vem e está aqui, gosta disso tudo, não sai nunca mais. É uma mosquinha que te pica e que te vicia. É para sempre, né? E assim, vocês estão sempre criando coisas lindas. O Meu Adolescente é um livro que eu super indico para todo mundo, como eu falei. Mas temos um outro, né, Ana? Sim. Que é o... Adolescências, Diálogos Transformadores.
Só esse título já é assim super interessante. O Adolescência, Diálogos Transformadores é o meu livro solo, né? A gente fala isso, que agora a Carol tem o dela solo, a gente tem a carreira da banda e a carreira solo. Carreira solo. É meu livro solo, que foi um livro que foi lançado no finalzinho de 2024, e que ele é a transcrição de algumas aulas que eu dei sobre adolescência, né? Eu tenho uma potência oral muito maior do que uma potência escrita. Sim. Como várias pessoas são assim, né? Eu falo muito melhor do que eu escrevo. E eu lutei contra isso um tempo. E eu não escrevo mal, não. Assim, mas a minha potência oral é muito superior à minha potência escrita. E eu aceitei e eu falei, olha, eu tenho algumas aulas, alguns dias que eu estava absolutamente inspirada e que eu consegui concatenar ideias e falar coisas né, e articular com autores de um jeito muito interessante. E eu vou transformar isso num livro, né? Então, a gente fez esse esforço junto com a editora. É uma transcrição mesmo? É uma transcrição revisada, assim, né? Claro que a gente trabalhou em cima dos textos, mas a base são aulas dadas. Então, o que isso transformou o livro? O livro, ele é um fácil de ler. Né? As pessoas estão lendo e falam assim, nossa, te vi falando, é como se eu estivesse ouvindo sua voz. Eu tenho esse livro, eu não li ele todo, viu, Sim. professora? Vou admitir. Mas tem um ritmo mas da Ana no livro. Você lembra que você falou uma coisa do seu livro, que eu falei assim, Carol, eu tô te ouvindo falar essa história. Foi, a gente sente, né? A conexão é tão forte que a gente, é como se estivesse te ouvindo falar. E aí eu acho que é isso. É um livro que tem aulas, então, para educadores, para profissionais, tem as minhas falas nos encontros de mães de adolescente, que também então, tem um pouquinho de tudo, por isso diálogos transformadores. Maravilhoso. A capa é muito interessante. É um convite para conversa. Para conversa sobre adolescências, e aí adolescências, né? Gosto sempre. De marcar sempre adolescências, porque tem essa pluralidade. E às vezes a gente fica falando de adolescência só no aspecto biológico, que está muito marcado pela puberdade, então hormônio, mudança de corpo, e dando uma pegada homogeneizadora, né? E quando a gente vai discutir a adolescência como um fenômeno, uma construção cultural, sociocultural, e a gente vai fazer essa marcação, olha, as adolescências negras têm vivências que adolescências brancas não têm. Se a gente pega a relação com a escola, se a gente tem uma vivência de escola particular de alto desempenho e uma escola pública de periferia, nós vamos ter relações e adolescências absolutamente diferentes. Então, desnaturalizar e inserir cada vez mais o olhar, né, psicossocial, assim, é um pouco da nossa afirmação. E acho que isso tem a ver, né, tanto com a formação da Carol, que a primeira graduação dela é Ciências Sociais, então a Carol, além de psicóloga, é socióloga, e a minha formação em Psicologia Social. Assim, então, essa leitura da sociedade. Isso está sempre, por mais que você esteja ali fazendo um atendimento individual clínico, o seu olhar precisa de considerar o grande, né? Sim. O momento histórico, o atravessamento psicossocial que está ali, as questões identitárias. Então, a gente tem sempre essa discussão também de como as adolescências são construídas em cada tempo, em cada situação, em cada contexto, e qual é a intervenção que vai ser possível e adequada em cada cenário. Né? Porque apesar de terem os marcadores, né, biológicos, a gente também foge dessa coisa cérebro-centrada, né? Sim. Que tudo é biológico, tudo é trauma por causa das conexões cerebrais, e aí tudo é explicado, fisiologicamente explicado, né? E não é assim. Não mesmo. Por mais que seja... Tem muitas camadas aí, né, Carol? Muitas camadas. Não é à toa que nós duas dançamos. Isso. Porque a gente tem certeza da potência do corpo. As bailarinas. O corpo, ele nos ensina, ele nos comunica, ele vive. Né? E eu tô chorando até hoje por causa do sempre um recomeço, viu? A minha videodança que eu mandei para ela. A Ana me manda uma videodança porque eu estou vivendo um processo de mudança na minha vida. E aí, assim, que coisa mais linda de ver, de sentir, né? E é isso que você disse, o corpo conta o que você está vivendo ali naquele momento. Carol, você não trouxe seu livro, mas conta pra gente do riozinho que queria encontrar o mar, que queria virar mar. Quando a gente, né, vai
traçar nossas aulas e os textos que a gente escreve. Organicamente também, a gente viu, eu percebo e a Ana percebeu, algumas diferenciações nossas, que a Ana pegava mais uma parte da aula, eu pegava mais outra parte da aula ali na formação. Sim. Né? E lá Naturalmente na formação, vai escolhendo, né, o tema. Na formação, eu comecei a falar sobre o início da adolescência. Que com as metáforas, né, na aula de formação. Isso é muito bom em história e metáforas, né? Histórias, assim. E aí, eu aprofundei mais nessa área da entrada da adolescência. No Encontro de Mães Meu Adolescente, eu falava sobre o início da adolescência. A Ana pegava alguns sintomas, a parte mais ali, adolescentes 16, 17 anos. E eu ficava mais no início, 13, 14 aninhos ali, na hora da entrada. E aí eu comecei a ver aí mais um hiato, né, na nossa história ali de entender o desenvolvimento humano, que é essa entrada, essa despedida da infância e a entrada na adolescência, que é a transição da infância para a adolescência. Então, trabalhei muito com a entrada, o início da adolescência, e aí eu dei um passinho atrás, assim, e fui olhar a fase dos 8 aos 12 anos. E é uma fase, né, que a antroposofia chama de Rubicão, que é uma fase onde essa criança, é a adolescência da alma. Né? A alma, ela vai adolescendo devagar. E não é um dia criança e no outro dia acorda adolescente. Sim. Então, ela começa a se perceber, né, despedindo da infância em determinados movimentos. Hoje mesmo, eu estava lá e o meu filho me chamou. E ele virou para mim e falou assim, eu não gosto mais desses adesivos no meu quarto. E o quarto dele estava lotado de adesivos, porque ele colocou adesivo em tudo. E aí eu vi, já estava tudo no chão. Ele já tinha retirado. Olhei e falei assim, mais um marco de crescimento, né? É. Tirou todos os... E eu peguei o celular e falei assim, filho, vamos fazer uma entrevista aqui. Por que você está tirando isso daí? Ele está assim, porque eu não gosto mais, isso agora é feio. E era a coisa mais linda. Então, a criança ela vai dando sinais de que aquelas coisas infantis estão ficando para trás e que ela já está entrando no mundo, né? Menos criativo, assim, no sentido da imaginação. Da imaginação e da né? fantasia. Menos imaginativo. Criativo ainda tem, a gente tem criatividade. Se não for toda podada na infância, a gente leva a criatividade. Mas menos fantasioso. Menos fantasioso, né? E aí, eu falei, gente, vou começar a falar sobre isso. Falei muito no Instagram. E comecei nesse processo de aprofundar no Rubicão e na transição da infância para a adolescência. Fiquei com essa coisa ali, né, dormindo, adormecido um pouco. Isso foi na pandemia, assim, na época a gente estava gravando o curso. E esse ano passado, 2025, eu falei assim, agora eu vou colocar isso no papel. Essa metáfora que eu gosto muito, né? Que é linda. Como se, né, uma analogia assim, dessas margens para os pais e o riozinho que corre e vai deixando de ser rio e encontrando o mar. E aí nasceu o Riozinho Queria Encontrar o Mar, que é um livro ilustrado, belíssimamente pela Laura Alckmin. Lindo, maravilhoso. Né? E também tem as mãos da Carol Lentz, que foi... Ela é a designer gráfica e ela também agora é editora. Editora? Nossa editora. E dentro do livro tem um encarte, que é um livreto. E eu já li o livreto e achei maravilhoso. Que é uma carta aos pais. Lindo. Né? E aí, sim, esse livro ele pode ser... Né, você tira esse livro de lá, como diz a Carol, é como se fosse um canguru ao contrário. Né? É o livro da infância com a bolsa marsupial ali da carta aos pais. Então, você pode tirar sua carta aos pais, guardar com você, porque ele não é para criança. Uhum. E o livro infantil fica com a criança, porque os dois livros se complementam. Se complementam. Não está aqui, mas... Depois vocês deixam aí na descrição alguma coisa assim. E aí pode perguntar que ela conta. E onde a gente encontra esses livros para comprar? O livro, tanto o meu adolescente, eu tenho uma leva, a Ana tem outra, né? A gente vende separadamente nos nossos sites. Aqui em Belo Horizonte tem na livraria. Do psicólogo. E na Espiral também tem. Na Espiral tem. O meu também está no meu site, que é www.atravessandopsicologia.com.br. Tem pelo site o Riozinho que Queria Encontrar o Mar, o meu adolescente. E tem na Espiral, com café, que é
A Mas livraria vai, onde a gente... Na Carandaí. Onde faz? Você também tem um capítulo no livro de orientação parental? Tenho, é Educação Consciente. Ah, E aí... tá vendo como eu faço dever de Nossa, casa? Eu gente, sei nossa, tudo das lembra minhas mais que professoras. Deixa eu falar, o meu vende no meu site. Ah. Tá na Livraria do Psicólogo também. Na Livraria do Psicólogo tem todos nossos, mas é www.nosevoz.com.br. Nós com ótimo. S, voz com Z. E também nos Instagrams de Nos vocês. Instagrams você acha tudo. Tem o Todas link as da bio lá com informações. tudo isso. Tá. Excelente, meninas. Eu ficaria assim mais uma hora, pelo menos, aqui, conversando com as minhas mestras, porque é um tema que é tão caro, que é tão leve, tão fluido para a gente, né? E aí, por isso, por que precisamos falar mais? Eu acho que a gente tem que falar sempre, né? E Eu não acho que é só falar sempre. É de que jeito falar. Uhum. Porque eu acho que se fala sim de adolescência, mas se fala num tom jocoso, se Isso. fala num tom desqualificador. Todo dia eu recebo um vídeo de algum piadinha, humorista falando de adolescente. Então, assim, eu não acho que é só falar mais, é de que jeito de falar. que jeito falar. Falar afirmando a beleza e a curiosidade sobre essa fase, que eu acho que é o necessário. E acho que é isso que a gente faz aqui. E é Que você isso. está fazendo maravilhosamente no seu podcast. Ah, muito obrigada. Vocês virem sócias, por favor, venham Sim. quando quiser. Quando tiver um projeto novo para lançar, aqui é o lugar, viu, gente? Que Faço ótimo. maior questão de compartilhar, de contar para todo mundo o que vocês estão fazendo. Eu tenho o maior orgulho de fazer parte da formação de vocês, de caminhar junto nessa comunidade. Eu trago todo mundo para a comunidade. Acho que já tem o quê? Umas 4, 5 aí, porque quando a galera me fala, onde você estuda? Porque não existe, não tem uma formação continuada. Eu quero convidar para um projeto novo. Convide. Senão, daqui a pouco eu só volto aqui em março, maio, junho, e aí já passou. Então tá, vamos lá, vamos ouvir o novo convite da Carol. Eu senti falta de esse ano entender mais adolescentes em grupo. E aí eu tô abrindo um grupo agora para adolescentes no início da adolescência. Ah, Então, que ótimo. 14, 15, 16 anos, que é a entrada ali na Não. porta da adolescência. Mais baixa, amiga. Hã? 16 anos? Não, é de 14 a 16 anos. Ah. Da entrada até o meio ali da O meio. adolescência. Tá. Eu gosto muito dos grupos também, Carol. Pois é. E aí não poderia ser um grupo tão heterogêneo para trazer os temas mais ou menos similares, porque o que eu quero é que haja uma partilha do que eles estão vivendo nesse contexto entre 14 e 16 anos, né? Então, é um grupo para adolescentes, são 6 vagas para esse grupo. E é isso, quem tem adolescente, quem se interessa por grupos de adolescentes... É presencial? Presencial aqui em Lá Belo no Horizonte, Buritis. Tá. Exato. E você tem grupos mais de Tem adolescentes um também? grupo de adolescentes trans, né? Que já tem uns 3 anos que eu tô com um grupo de terapia de adolescentes trans. Mas eu não vou oferecer nesse primeiro semestre, porque eu Ah, estou tá. abarrotado de outros projetos. Mas no segundo semestre, meu grupo de adolescentes trans deve voltar. No nosso site, Adolescências Plurais, a gente vai colocar uma aba com os projetos, Todos os de projetos. todo mundo inclusive da comunidade, que tem Ah, grupos que para oferecer. bacana. Então, logo as pessoas já podem acessar lá e ver quais são os grupos que estão ativos. Porque às vezes a pessoa até quer, mas está fora Sim. de mão, Exato. outro bairro, está longe. Exato. E assim, uma pergunta que eu queria ter feito e que eu sei de mim, do meu lugar, eu consigo falar. Mas o que vocês percebem em quem vem para a comunidade, assim, de mudança mesmo, sabe? No posicionamento, no profissionalismo, porque a gente está sempre em contato com vocês. A gente chegou de um jeito e a gente hoje está de outro. Ainda temos muito caminho pela frente, mas a gente já caminhou um tantão. A comunidade é grande, né? Mas quem vocês acompanham de A perto? gente é isso. Eu acho que tem uma Tem divisão. gente que floresce. Ah, isso é bonito. Tem gente que fica lá naquela terra adubada ali, né? Aham. E depois, ó, é Vai aquela embora. semente que chega e é isso. Mas tem gente que a gente realmente não consegue acompanhar e saber o que Sim. está acontecendo, porque como toda comunidade, nem é todo mundo que aparece sempre. Mas quem aparece sempre, que estão nas confrarias, né, estão nas intervisões ali, a gente consegue. Eu e a Ana, a gente estava conversando sobre isso. O que isso traz de retorno para quem entra na comunidade, né? Eu vou falar uma das coisas que eu vejo na hora que a gente está nas intervisões em grupo, Sim. que é um amadurecimento, assim, dessa postura de terapeuta de adolescente. Desse lugar de Desse terapeuta. lugar.
e eu vejo as pessoas mais seguras. Gente, que rico que é isso. Mais seguras. Pelo em suas- pertencimento. Sim. Eu acho que a comunidade dá pertencimento e aí as pessoas conseguem ser quem elas são, porque elas não viram cópias de Ana Cláudia e cópias de Carolina. Elas viram elas mesmas, elas se autorizam a ser elas mesmas pelo pertencimento que elas encontram na comunidade. Isso é lindo de Gente, ver. isso é lindo de Lindo. ver, isso não tem valor. Tanto que tem gente que, né, no final fala assim, eu tô a fim de falar, e a gente nunca tinha ouvido a voz, Aham. e quando fala, já tá segura para falar, e já se coloca, a gente fala, agora a gente tá conhecendo essa pessoa. Porque é tão diferente, gente, de pegar um livro e ler, né? A gente pode pegar 1000 livros e ler, mas é diferente demais desse percurso que é vivo, Sim. que é dinâmico, do quentinho que é, do aconchego que é estar junto, né? Porque é comunidade. É E ser comunidade é isso. Né? crescer junto, é crescer no coletivo, né? Sozinho, né? Sozinho se vai mais rápido. Mais rápido. Junto se vai mais longe. Que lindo isso, né? Uma frase linda para a gente encerrar esse encontro lindo. E eu quero agradecer muito, muito vocês. Eu sei da dificuldade de estar aqui pela agenda, pela correria, A né? gente tá tentando desde o ano passado. Desde o ano passado, gente, quando eu ia lançar o podcast, as primeiras pessoas que convidei foi quem? Minhas mestras, Carol e Ana. Mas a gente não tinha conseguido ainda conciliar as agendas, mas finalmente na nova temporada de 2026, estou aqui muito feliz recebendo vocês e com muito carinho, assim, com muita certeza de que essa mensagem vai chegar para muita gente. Então, se você é terapeuta de adolescente ou pretende ser, cola na gente que é sucesso. Muito obrigada. Eu quero agradecer muito vocês e conta onde que as pessoas te encontram. A gente falou do site, mas qual que é o Instagram de vocês? Tá, o meu Instagram é @Carolina, eu sempre falo errado. Carolina. Como é que é? Não tem Carolina ponto, underline, Carolina underline psicologia. Atravessando. Carolina Dantas. Carolina Peraí, Dantas. Falando, tracinho. qual que é o meu? O seu Instagram, amada. O seu Instagram é @Carolina Dantas _ psicologia. Exato, gente, é isso É mesmo. esse. E o meu é @Ana. Meu Instagram Ana com é 2 N's. Ana com 2 N's. anaclaudiotropio.nozevozbh. E se procurar só o nome também vai aparecer. Se você jogar no Google a gente já tá famosa. Até o chat GPT Famosas. já tá achando a gente. Ah, pois E é. ele Aí, faz até arrasou. descrição. Então, pois é. Ai, joga no chat GPT, galera, que fica mais fácil de encontrá-las, viu? Não, quero ver o que eles estão Não, eu já fiz, Oh, eu já isso é me bom. auto-stalkeei no chat É? GPT. É Eu engraçado. baixei o chat ontem. Vai lá e procura. Quem é Carolina Dantas? Me Pois conta. é. Então, a gente está no Instagram, a gente está aqui em Belo Horizonte, É. né? E E estamos muito felizes de estar aqui. E agradecemos. exato. E eu mais Cada vez ainda, mais. felicíssima de estar Exato. aqui, de recebendo vocês. E assim, vamos fazer essa mensagem aí chegar aos 4 tudo cantos tem do seu mundo. tempo. Hoje tinha que ser hoje. Tinha que ser hoje. E quando eu estava vindo para cá, uma chuva torrencial querendo cair. E raio, inclusive, né? Lá na minha região lá. E eu falei, tava escuro. E cai no raio e tudo. Eu falei, não, mas vai dar tudo certo. Tá tudo Deu tudo certo, aqui estamos. Que bom. Querida, vocês gostariam de dizer mais alguma coisa pra gente encerrar? Uma frase, uma menção, alguma coisa? Eu acho que foi tudo tão lindo que eu tô super extasiada já de Orgulho. Estamos Quero felizes. dizer do orgulho. A Que minha... orgulho. Que orgulho te felicidade. ver, Fernando. Você é uma que floresceu. Obrigada. E é lindo ver. Maravilhoso. A gente estava em dívida, a gente se sentia em dívida. Quando você fala assim, a gente não gastava horário, eu fico até com vergonha, porque parece que a gente também é, né, popstar que tá aí toda hora. Vocês são as minhas popstars. Eu sou assim, Mas tiete. eu acho que é porque tudo tem seu tempo mesmo, e era pra gente estar aqui hoje falando da comunidade como ela está hoje, né? É. E eu também quero só dizer que é um orgulho, mas um orgulho tão assim genuíno, né, de falar assim, nossa, que mulher que floresceu mesmo. Eu Que recebo. mulher. Porque Brilha. eu me reconstruí com vocês, né? Quem sabe da minha trajetória, que eu vim pra cá na pandemia e eu comecei. Sempre é tempo de começar, né, Ana? Sim. Sempre é tempo de recomeçar. Sim. Eu sou muito feliz por ter encontrado vocês Admiração por sua na minha história. na minha trajetória, na minha jornada. Seguimos juntas. Seguimos Que bom juntas. que a gente tem a gente. Que bom. Né? Obrigada.